Chega pra cá, MCs, chama a atenção dos MCs, chega pra cá, ó, que vai batalhar, rapaziada, fica aqui na frente, por favor, fazer bonito, certo? Chato, é fraco, é lixo no chão. Eu deixo esculpido, que cê é vacilão. É porque eu tô batendo na sua cara. É bate e volta, mas eu que tô batendo e você não. Esse cara aqui não tá batendo, esse cara não tá só o veneno pra sofrer, nego. Você não tem que ir, você é chato, tava acordado e eu te botei pra dormir, nego. Pastor, esse cara não entende, por isso agora, por isso que tá na sede. Esse cara acha que ele deve ser baiano, acordado uma hora já queria tá na rede. Ou, acho que esse cara não vai entender. Eu sou a Drica Coelho, tenho 28 anos, sou criada do Campo Verde, ali a região da Grande Betânia, né? É uma região que fica ali do outro lado da BR, a divisa do Marcílio, né? A gente fala que é o outro lado, o lado B, né? Eu atuo no coletivo Cultura Betânia, faço parte de conselho, sou diversas. Olá, sou Eric Zibral, tenho 34 anos, vou fazer 35. Sou morador aqui de Viana há 34 anos. Hoje eu sou produtor cultural e empreendedor no Espaço Cultural Casa Raiz, espaço que a gente vem fomentando aí a cultura, a diversidade, a valorização da periferia vianense. Eu me chamo Taru, eu sou uma pessoa não binária que mora no bairro Bom Pastor, em Viana. Sou multiartista independente daqui do município, professora, e estou aqui, né, produzindo cultura junto com o coletivo Cultura Bom Pastor, com o Islã Bom Pastor. Também colaboro, né, com Cultura Betânia, com o Via Islã, com a Batalha do MB. Estou sempre me envolvendo nisso. Além disso tudo, eu produzo poesia, eu sou slammer, eu compito, né, nos slams de poesia. Mas estou muito mais apegado à questão da produção cultural, porque é o que eu tenho mais afinidade, maior afinidade, né? E o que eu mais tenho gostado de produzir neste momento. Bom, eu sou o Ramon Matheus, eu tenho 26 anos, moro no bairro da Betânia há cerca de 16 anos. Eu sou professor de educação física, atualmente eu sou estudante do mestrado em psicologia institucional. Atuo aqui com o coletivo Cultura Betânia, mas também atuo no coletivo Para Todos e atualmente sou presidente do Conselho Estadual de Juventude do Espírito Santo. Meu nome é Yandra, eu tenho 25 anos, eu sou formada em serviço social. Hoje eu atuo como assistente social mesmo na área. Eu moro aqui em Viana a minha vida toda, nunca morei em outro lugar. O que é ser juventude? Acho que é crescer, né? Com qualidade de vida, ter um lugar legal para viver, como eu posso falar, ter um lugar, você crescer em um lugar bom, em um ambiente legal, aqui, igual a gente vive aqui em Viana, que é um lugar bem tranquilo. Pra mim, ser juventude é o agora. É o agora, porque muitas vezes as pessoas falam assim, a juventude é o amanhã, né? Não, a juventude é o agora, é a consequência de tudo que a gente for ter lá na frente. O resultado tem que já vir de imediato, então a gente precisa, né, estar focado no agora, da gente estudar, de trabalhar, dar nosso gás, que acredito que é a fase que a gente tem mais gás na vida, assim, depois de ser criança, né? Então, é o agora. Eu vejo a juventude como uma transformação, um elemento de transformação. Eu acho que a juventude ela pode vir para além da idade, né? Tem muito jovem aí com 60, 50 anos, né? Que continua com esse vital de transformação. Acho que isso atravessa uma série de questões, como de onde você vem, sua raça, sua sexualidade, seu gênero. Então, ser jovem, na verdade, é essa diversidade de existências e de possibilidades também de se reinventar, assim, né? Eu acho que essa minha experiência ao longo do tempo com juventude, eu também tenho entendido que a juventude, ela também se produz de diferentes formas que não estão dadas, assim, né? São juventudes que produzem outros jeitos de estar, de viver, de ser no mundo, e que ultrapassa um pouco essa ideia que a gente tem sobre a juventude, né, que é essa coisa da idade de 15 a 29 anos, né, que é esse período geracional importante, mas que eu acho que isso também ultrapassa algumas dimensões daquilo que está colocado, que está dado. Então eu acho que ser jovem hoje atravessa uma multiplicidade de possibilidades de ser. Ser juventude é viver, né? É viver a cidade, é viver em comunhão, viver em união. É também, tipo, estar aí pra gente poder produzir juntos, seja políticas públicas ou produzir conhecimento, ou então produzir vivências e experiências de vida, de qualquer forma que ela seja. Acho que ser juventude
também está relacionada à ocupação de espaço. Então, ser juventude é estar ocupado em determinados espaços, em determinados ambientes, e não só ocupar em corpo físico, mas ocupar, né, de permanência, de ter voz ativa, de diálogos, né, de construções. Acho que ser juventude está muito relacionado a isso, né, a tipo, viver aquilo que a gente pode, de acordo com o que a gente pode, mas também lutar para que sempre seja uma coisa que a gente pode do melhor, né, não o básico, mas sempre pro melhor. É uma ausência. Sabe, é porque, tipo assim, o que eu vejo aqui no município? A gente tem diversas juventudes, mas eu não sinto, eu não vejo que os jovens se sentem pertencentes como um jovem vianense, sabe? Eu, Drica, eu me sinto muito uma juventude vianense, é aquela juventude, né, que tá ali, que vai levantar a bandeira, sou uma jovem de Viana, sabe? Porque também eu vejo que perpétua, assim, do antepassado, né? Porque muitas vezes quando a gente vai pra fora, as pessoas ficam zoando que a gente mora em Viana, né? Hoje em dia não tem mais isso não, porque a gente é papum, né? Falou uma gracinha, a gente já devolve ali numa outra trucação. Mas eu acho que é pelo fato da gente sempre ter tido essa margem de chacota, assim, vianense, é zona rural. Gente, perfeito, eu adoro Viana, entende? Mas então eu acho que ser juventude vianense, pra mim, é levantar a bandeira, é entender que aqui tem a juventude rural, aqui tem a juventude quilombola, aqui tem a juventude de periferia, tem diversas juventudes, porque não dá pra caracterizar uma juventude, né? Nós somos muito plurais, né? Então é um pouco disso, e hoje, assim, eu vejo que a juventude aqui no município de Viana tá potente, tem uma juventude muito boa, assim, sabe? E o que eu vejo, né? Eu vejo que falta a gente se conectar. Eu acredito que tenha bastante juventude aí desconectada, né? E quando se encontrar, meu filho, não vai ter quem aguente. A juventude aqui em Viana, a gente que é nascido e criado aqui, a gente sente um pouco de falta de juventude aqui de Viana. Eu acho que a gente sente muita falta de ter essa galera que sai da adolescência ali, cria um pouco mais de idade, para criar projetos em Viana, para ser parceiro mesmo, né? Hoje eu vejo essa juventude vianense com esse poder transformador, assim, radiante. A gente tem um exemplo aí, ó, dos coletivos, o coletivo Cultura Betânia fazendo um trabalho excepcional aqui na cidade, transformando com os projetos sociais, o coletivo Cultura Bom Pastor também com os jovens, transformando o território deles. Então a gente vê essa juventude com poder transformador de mudança. Então, como a gente conversou um pouco antes, essa transformação da cidade, ela tá vindo junto com essa juventude. Então é uma nova era, um novo momento, com essa nova juventude aí para a cidade de Viana, que vai colher frutos no futuro aí, num futuro bem breve. A juventude ela perpassa multiplicidades, né? E aí essa multiplicidade se dá a partir de uma questão também que é local, que é territorial, assim, né? Então, eu sou um jovem, eu tive minha vida, minha infância, minha adolescência, agora minha juventude, enquanto morador dessa cidade, né, e que a partir disso começa também a observar as necessidades que a cidade tem, que nossos bairros têm, as ausências. Eu sempre falo muito sobre isso aqui no coletivo Cultura Betânia, quando que a gente começa a observar essas ausências, aquilo que falta no nosso território, né? E aí eu acho que a nossa experiência enquanto jovem de Viana também tem uma outra questão que está muito relacionada. Acho que a gente começa a se construir jovem a partir de uma relação, grande parte de nós, que é esse movimento de saída e retorno da nossa cidade, assim. Então é super normal, né? Eu acho que ainda hoje, né? Mas quando eu era um pouco mais novo, essa coisa da gente, enquanto jovem de Viana, primeiro buscar emprego fora da cidade, principalmente esses empregos de adolescente aprendiz, quando a gente compõe de 14 anos e tira a carteira de trabalho. Então você vai buscar aí nas instituições que fazem esse trabalho, né? De oferta de primeiro emprego. Então você começa esse movimento de saída de Viana. E aí também quando a gente vai estudar, também quando a gente vai entrar na universidade, a gente também tem esse movimento de saída, assim, de sair e voltar. E aí eu acho que nesse movimento de mobilidade, que você sai, que você volta, você vai formando essa identidade de ser jovem de Viana, porque você começa a observar uma série de coisas, uma série de questões, uma série de fatores que não tem em Viana. Então, assim, muito comum a gente começar a observar como que em Vitória, em Vila Velha,
uma série de coisas acontecem no âmbito da cultura, no âmbito do lazer, do esporte, no âmbito econômico também, no âmbito da concentração de renda também, de informações. E aí quando você volta sempre aquele sentimento de que aqui parece que está faltando alguma coisa, né? E aí eu acho que a gente vai formando essa identidade de ser jovem a partir desse fator, que é entender, olhar para fora, voltar para dentro e achar que dentro está faltando alguma coisa, e você começa a perceber o que é que está faltando. A gente tem, muitas vezes, a opção de... Às vezes a gente acaba, formando uma visão ruim de Viana, como se aqui fosse um lugar ruim, um lugar que falta muita coisa, um lugar de ausência, né? Como se aqui fosse roça também, que é muito comum a galera falar, tipo, Viana é uma roça, é muito longe. E isso vai, aí por vezes, vai formando um sentimento que eu vou chamar aqui de um não lugar. É como se aqui fosse um não lugar pra gente, assim, né? Tanto é que é muito comum também a galera, tipo assim, várias pessoas que eu tenho, né, como amigo, que conheço de infância, esse sentimento de que, tipo assim, eu preciso mudar de Viana, sabe? Porque aqui não tem nada para me oferecer. Então eu acho que ser jovem de Viana perpassa essas questões, assim, né? E que essa identidade, ela vai sendo formada principalmente a partir desse movimento, quando a gente sai de Viana. É como se a gente conhecesse o mundo, né? Tu sai de Viana para conhecer o mundo e eu volto para casa, e quando eu volto, eu volto cheio de questionamentos, cheio de questões, cheio de sei lá o que, assim, o que tá faltando aqui. Então acho que perpassa um pouco disso, assim, sabe? Ser juventude em Viana já é uma discussão que tem colaborado muito com o que eu já disse. Atualmente a gente tem como citar algumas políticas que a gente tem construindo. Hoje a gente tem o nosso Conselho Municipal de Juventude, a gente tem o nosso Conselho Municipal de Cultura, que são conselhos que são ocupados sobretudo pela juventude do nosso município. Acho que anos atrás a gente não tinha muitas políticas públicas voltadas pra gente, né? E ser juventude aqui hoje, sendo uma pessoa que vive aqui há muitos anos, já tem mais de uma década que eu vivo aqui, na realidade tem mais de 2 décadas que eu vivo aqui, presenciar exatamente esse avanço do que é a nossa luta, né? A nossa luta por políticas, a nossa luta por acesso, a nossa luta por garantia das questões sociais, socioculturais que a gente tanto almeja e tanto necessita, de tanto é nosso direito. Ser juventude em Viana tem sido algo que tem avançado. E essa juventude hoje tem mostrado que tem muito mais voz, né? Tipo, acho que a gente sempre teve voz, na realidade, só nos faltou o espaço para mostrar a voz que a gente sempre teve. E hoje a gente está conquistando esses espaços aqui em Viana. O coletivo Cultura Betânica, o coletivo aqui dessa região da Grande Betânia, que é essa região mais ao leste de Viana, ele nasceu nesse movimento, assim, nesse movimento de saída e retomada, de outras pessoas também que estavam nesse mesmo movimento, que começou a se unir, assim. Para falar bem a verdade, o coletivo Cultura Betânia ele nasceu muito a partir do nosso contato com as políticas públicas de juventude, com esse debate lá em Vitória, né? E aí, como eu falei, quando a gente volta para Viana, a gente começa a se perguntar quais são os direitos das juventudes, o que tem para a juventude no município de Viana. Óbvio, falando isso a partir da nossa experiência, também de jovens que também é atingido por uma série de falta de oportunidades, que consegue passar na universidade, consegue acessar o ensino superior, né? Começa a adentrar um outro mundo, assim, né? De inúmeras possibilidades que um curso superior nos oferece. E a gente volta e a gente começa a debater o que está faltando aqui, o que falta para a juventude. Então, nesses movimentos, nessas reuniões, nesses diálogos, nessas conversas informais, conversa de bar, conversa de praça, a gente começou a pensar, então, o que a gente poderia fazer para tentar, de alguma forma, transformar um pouco essa realidade, né? O que nós poderíamos fazer para tentar impactar positivamente o nosso território. E aí foi que a gente começou a participar de algumas agendas do poder público da cidade, como conferências, como entrega de obras, né? E posteriormente a gente começou a pensar em ações que a gente pudesse começar a se inserir mais no território. Eu acho que é importante dizer também isso, porque tem um período também que é importante nesse sentido, que é o período da pandemia, que é um período que a gente precisa, eu falei isso, que a gente sai de Viana, né? E aí a gente precisa ficar em Viana porque a gente não poderia sair por uma questão pandêmica. E aí esse período eu acho que foi importante para que a gente ficasse no território, a gente conhecesse a comunidade, para que a gente andasse pelo bairro, conhecesse a realidade da população e começasse então a pensar então em questões alternativas, em projetos que a gente pudesse impactar a comunidade, começar a pensar, inserir coisas na comunidade.
Então, a partir disso, a gente começou a desenvolver projetos como o Cineclube, acho que foi o primeiro projeto que a gente desenvolveu enquanto coletivo Cultura Betânia. Depois a gente veio com um projeto de batalha de rima, projeto de educação social, de educação ambiental, também com um campeonato de poesia. Então, uma série de um conjunto de projetos que a gente começou a desenvolver principalmente nesse âmbito cultural. Que a gente começou a acessar algumas políticas públicas, algumas leis de incentivo, e aí começamos a conseguir captar algum recurso financeiro para conseguir colocar esses projetos em execução, assim, para poder começar a possibilitar que a gente pudesse realizar algumas ações aqui, algumas ações e atividades aqui na comunidade. Aqui em Viana, eu participo com o meu irmão e um amigo nosso. Nós sentimos a falta dessa juventude aqui em Viana e nós resolvemos criar um coletivo. Nós se unimos, né, todo ano, já tem alguns anos aí que a gente está construindo esse coletivo, então faço parte do coletivo Bom Pastor. Nós temos vários projetos, uns que eu estou de frente é o Sarau Periférico. A gente já está indo a gente fez esse ano, né, de 2024, a nossa 3ª edição e a gente não quer parar não. Aqui em Viana falta muita coisa pra gente que é juventude, falta muito unir, falta muito união da galera, sabe? Mas só que nós precisamos de incentivo também, porque não adianta a gente querer crescer aqui, crescer em relação à juventude, sendo que a gente não se reúne. Sou atuante como produtor cultural, empreendedor, estou ali na chapa fazendo hambúrguer, estou ali servindo chopp e estou produzindo projetos culturais, trazendo esse acesso para dentro da cidade. Foi uma coisa que eu sempre quis acessar e não pude no passado, e hoje estou tendo a oportunidade de produzir esse acesso para os jovens atuais. Então, aqui dentro da Casa Raiz a gente tem o projeto que é o Viana Soul, tem outros projetos e outras frentes dentro da Casa Raiz que traz junto com a STEF, que é a questão do empoderamento da mulher, a questão também da sustentabilidade, com o brechó, com o reuso. Então hoje a gente está produzindo várias coisas envolvidas em vários movimentos dentro da cidade, culturais, para trazer esse acesso para a cidade e para os demais, acreditando nessa transformação também. Viana Soul, esse evento vem para valorizar os artistas daqui da periferia. Viana Soul, valorização da música periférica local, onde a gente juntou vários elementos ali, vários segmentos do rap, hip hop, trap e R&B. Então, tendo em vista que dentro do município existe muito desses artistas, mas eles não têm espaço. Então, o Viana Soul traz esse lugar de espaço, de ter gente aqui, equipamentos para eles estarem fazendo essas apresentações. E os vencedores ali em destaque vão receber premiações, vão receber gravação de um EP e gravações de música, para também estar alavancando a carreira deles e estar integrando também eles ao município. O município entender que esses artistas são músicos, são artistas mesmos, que estão aqui dentro do território produzindo conteúdo. Então é uma integração desses artistas da periferia ao município. Atualmente eu estou aqui exercendo o cargo aqui no município de Viana, né? Exercendo o cargo de gerente de juventude, me deram essa missão aí. Eu acredito que está em boas mãos, é uma responsabilidade imensa, mas eu acredito que a gente dá conta, assim, né? Eu atuo no coletivo Cultura Betânia, é um coletivo formado por jovens ali da região da Grande Betânia, né? Que é composto por 9 bairros, assim. Eu atuo também no Conselho Municipal aqui de Juventude, que atualmente foi ativo, né? Foi dado posse, e atuo no Conselho Estadual da Juventude. Eu acredito que a importância da nossa participação enquanto sociedade, eu digo primeiramente enquanto sociedade civil, porque eu não comecei nessas questões de conselho, eu não comecei enquanto uma servidora, né? Eu comecei enquanto sociedade civil, conheci esses projetos, né? Assim, essas políticas públicas aí do conselhos, editais, tudo através assim, de busca mesmo. Então eu acho muito válido reforçar que a juventude precisa permanecer nas escolas, nas faculdades, sabe? A gente precisa que tenhamos conhecimentos, informações, porque eu acredito que tem as coisas, mas muitas das vezes a informação não chega. E
se ela não chega para algumas partes, ela não contempla todo mundo. Então a gente precisa, né, fazer com que chegue essas informações. Então o Coletivo Cultura Betânia, ele é focado em trabalhar com a juventude, com os adolescentes, com as crianças, né? Dentro dele tem projetos de cineclube, educação patrimonial, batalha de rima, batalha de poesia, grafite, e a gente tem uma parceria muito grande também com as escolas, né? A escola Everton Montenegro é uma escola muito parceira, a escola MF de Vaneta Lessa Moraes também é uma escola muito assim parceira nossa. E aí, com isso, a gente vai entrando dentro desses espaços e ali pegando, né, as pessoas para que a gente possa ser essa ponte de informação, que a gente possa instruir. Hoje, eu faço parte de algumas organizações, sobretudo as que estão relacionadas ao Coletivo Cultura Bom Pastor e ao Islã Bom Pastor. O Islã Bom Pastor, ele é uma competição de poesia falada que acontece sobretudo no bairro Bom Pastor, mas não exclusivamente, né? A gente também realiza algumas edições em outros espaços quando nos convidam. Acho que ser um Islã que leva o nome do nosso bairro não nos limita a ocupar apenas o nosso bairro, né? Mas ocupar outros espaços que também precisam desse acesso, do acesso à literatura marginal, à literatura amorosa, às poesias marginais, às poesias amorosas, a tudo aquilo que a arte e a cultura capixaba tem produzido dentro do nosso estado. O Islã Bom Pastor já teve algumas edições. Esse ano de 2024 a gente fez uma edição especial, contou com 12 poetas, 16 MCs de batalha de rima. Foi um evento gigantesco, com apresentações de dança, com DJ. E foi um projeto muito novo, porque foi a primeira vez que a gente conseguiu fazer de fato um evento voltado para o movimento hip hop dentro do bairro Bom Pastor. O Coletivo Cultura Bom Pastor ele tem produzido muitas produções artísticas e culturais, né? Sobretudo o nosso Sarau Periférico, a gente já teve a 3ª edição, são 3 anos consecutivos. Esse Sarau Periférico ele dá acesso à literatura, à poesia, à música, à performance artística, né? A brincadeiras, a um momento de lazer, né? A dança. Enfim, acho que isso tem sido muito proveitoso e muito grandioso para mim na minha vida, enquanto uma pessoa que produz cultura e que é artista independente, né? Uma multiartista independente. Além disso, eu colaboro com o Coletivo Cultura Betânia, como eu disse, que neles tem o Vislan e a Batalha do NB. São projetos que eu tenho colaborado muito, sobretudo apresentando, né? Sobretudo apresentando os slams e a batalha. Acho que é algo que tem sido muito rico, muito novo e que só tem a crescer aqui no nosso município. Ano passado eu morri. E nesse texto, eu não contei 1/3 da minha vivência. Do tanto que eu trabalho e faço corre em prol da minha existência. Do tanto que eu bato de frente sem medo de apanhar pra fortalecer a resistência. E do tanto que eu peço pra mãinha, rezando a minha sobrevivência. Hoje eu acordei pra vida e cansei de ser palhaço. Cansei de abaixar a cabeça e aceitar o esculacho do iceberg da minha vida. Eu não mostrei a parte de baixo. E pra vocês viverem na minha pele, mané, vocês têm que ser muito, mas muito, mas muito macho. Hoje eu vejo essa questão dos editais municipais e estaduais extremamente importante para a cidade e para os fazedores de cultura, tanto também para a Casa Raiz como um espaço cultural, porque através desses editais a gente consegue estar tendo acesso de fazeres, de equipamentos, de execuções de projetos. A gente tem um exemplo aí do Viana Soul, que vai ser o primeiro pocket show, né? Aí um evento feito para os artistas de rap, hip hop do município, com uma visibilidade a nível estadual. Então é extremamente importante para dar esse acesso para os artistas dentro da cidade e também para a população em geral. Aqui no município, atualmente, é tudo muito recente, né? Essas políticas de incentivo à cultura. Eu tive acesso, foi na Lei Aldir Blanc, nosso primeiro edital, assim, enquanto Coletivo Cultura Betânia. É uma política pública muito nova, mas o que eu vejo, assim, eu acredito que impactou bastante, acho que deu um up, assim, nos fazedores de cultura aqui do município de Viana, mas eu ainda sinto falta de mais recursos, sinto falta de instruções, eu sinto falta, assim, de fazer uns pontos, né, uns blocos para poder acessar. Inclusive, eu sinto falta da presença da juventude nesses editais, porque geralmente esses editais quem acessa são as pessoas
com uma idade já mais assim acima dos 30, né? E ótimo também, que bom que tá todo mundo, mas eu acho que precisa ampliar, as informações precisam chegar, né? Mas eu vejo também que favoreceu muito essas leis, né? Aqui pro município a gente foi se conectando, conheci pessoas aqui que não fazia ideia que aqui no município tinha, né? E inclusive acho que somos fruto aí das políticas públicas de incentivo à cultura, né? E eu sou muito feliz agora com a atuação que estamos tendo aqui no município e acredito que a gente só tem a avançar. As leis de incentivo, tá, a política pública de cultura, ela, e aí pensando no histórico assim, da Lei de Aldir Blanc de 2020, ela, talvez a gente pudesse dizer que ela mudou um pouco a cara do cenário da cultura de Viana, assim. Eu acho que, obviamente, que a gente precisa pensar isso numa perspectiva macro, para todo o Brasil, obviamente, mas pensando no nosso micro aqui, no nosso local, essa legislação, essa lei, ela, eu acho que ela talvez pudesse usar bem essa palavra, ela reavivou um pouco o cenário da cultura de Viana, porque eu não estou falando somente do coletivo Cultura Betânia, mas também de todos os coletivos que hoje atuam na cidade, que desenvolvem projetos, e pessoas também que, independente de coletivos, desenvolvem projetos, começaram a acessar essa política e depois, posteriormente, veio a Aldir Blanc 2 e também tem os editais da Secult, mas que essas políticas públicas elas reavivaram a possibilidade de pessoas que trabalham com cultura, de fazedores de cultura, de artistas, de pessoas que enxergam a cultura como possibilidade de transformação social, acessar um recurso público para desenvolver essas ações. Então acho que talvez a gente pudesse pensar um padrão de 4 anos, que essa primeira lei Aldir Blanc vai completar, isso mudou totalmente o cenário das ações culturais no município de Viana. Então é um saldo mais que positivo, assim, na verdade, né? Obviamente que toda política pública tem limitações, toda política pública precisa ser avaliada e precisa ser reformulada para poder conseguir avançar e contemplar mais. Então, na minha visão, assim, acho que isso também precisa ser feito, mas a política pública de cultura, as leis de incentivo, elas mudaram totalmente o cenário da cultura na nossa cidade. Aqui no município de Viana, Ser Juventude aqui, a gente está conseguindo presenciar, né, o avanço de políticas públicas, né, voltadas sobretudo para a juventude e para a produção de cultura. Isso tem sido importante, são coisas que a gente, poucos anos atrás, a gente não tinha e hoje a gente está tendo. Tem sido produtivo, a gente tem conseguido produzir muita cultura, né, aqui no nosso município, mas às vezes também a gente sente um pouco de falta, porque a gente sabe que produção cultural não é uma coisa fácil, ela não é uma coisa barata, e por vezes o recurso ele não supre toda a necessidade do evento, então a gente tem que se desdobrar em 5, em 6, às vezes em 12, para poder suprir, né, a necessidade do evento. Com esse coletivo aqui em Viana, nós começamos a criar os projetos, nós começamos a buscar, né, porque se tinha, claro, mas era muito pouco, essas leis de incentivo aqui em Viana. Há uns 4 anos para cá que isso começou a ser definitivamente mostrado para a população, porque nós começamos a ter acesso. A importância deles para a gente é tudo, porque hoje nós temos vários projetos legais para a juventude também, para nossas crianças, para a população, para toda a população, e ela nos possibilita que a gente mostre para a galera o que Viana tem e como funcionam esses incentivos de verdade, né? Porque às vezes tem e o município não fala, não mostra. Agora, dos 2 anos para cá, que a gente vê que isso está um pouco mais forte. Isso é muito bom pra gente, porque quanto mais tem essas leis, esses incentivos aqui para Viana, mais a gente pode criar. E isso pode se expandir para outras pessoas também. O incentivo, esses editais que é lançado também, eles nos aproximam um pouco, mas ainda falta muito e a gente vai conseguir chegar lá. Vou deixar minha família rica, vou deixar, vou deixar, vou deixar minha família rica, vou deixar minha família rica, vou deixar minha família rica, vou deixar, vou deixar, dólar eu quero aqui na minha mesa, que agora mudou, tem dinheiro na minha carteira. Tá chovendo cash lá do alto e eu com os aliados que mando pneu na frente. A gente não pode perder tempo. O tempo é agora.
precisamos estudar, precisamos ocupar os espaços de poder, sabe? Porque sem nós, nada flui. Quando vocês pensarem em desistir, lembre-se do porquê vocês estão tentando. Boa tarde.